Assim. Entendeu? Então, tipo assim, porque o jogo determinou, é uma pessoa de Oxóssi, é assim assado. Aí é a obediência da gente, né? Eu fui pra Araras, não falei que tomar ebó, ele falou, pai, posso jogar pra você? Ele jogou, eu posso te dar um ebó? Eu juro pela vida da minha filha e meu filho. Ele falou, posso te dar um ebó, meu pai? Ó, Pode. olha como são as coisas. A Loucura, gente mano. está falando aqui uma coisa bem interessante, que é a questão de e-boy de jogar. Às vezes a pessoa acha que só um banhozinho resolve, né? Eu tenho um afilhado que ele foi lá, jogou, pá, não sei o que, bereré, biriri. Orumi lá deu uns recados para ele. Ameniza por hora, não resolve, não. Não resolve. Mas a Orumi lá deu uns recados para ele que ele tava montando um negócio. Um negócio. Aham. E a Orumila falou, ó, faz esse ebó aqui, faz essas coisas aqui, que teu negócio vai prosperar. E prosperou, começou a prosperar bem. Só que aí o que acontece? Tá lá, prosperando, bonito. Ele comprou passagem para Salvador, né? Comprou lá, sofreu um ano pagando Aí foi lá que foi famoso. passagem para ir. Não, passagem para passear com a Dona Maria dele. De boa. Aí um irmão dele de Faz chegou e falou assim: meu amigo, você não vai lá no Padrinho fazer um jogo, não? Ele, pô, cara, vou não. Aí por quê? Não, vai que Orumi lá fala que não é pra mim ir. Eu já comprei tudo. Meu Deus. Conclusão da história, ele foi pra Bahia, foi pra Salvador. Passou lá os dias lá em Salvador com a esposa dele. Porém, foi a maior desgraça da vida dele. Por quê? Porque enquanto ele foi, houve um incidente dentro do trabalho dele, um incidente aonde um funcionário dele se queimou, teve um prejuízo, perdeu quase tudo dentro da loja. Conclusão da história, às vezes as pessoas não entendem, não é que o Orumila iria dizer não vá, mas falar assim, faz ebó para você ir e voltar tranquilo. Como dizem o Sauí Kun, aonde o homem tinha que atravessar o rio toda vez que ia trabalhar. Era só 2 galinhas. Era só 2 galinhas. Não, dá 2 galinhas para o chão. Pô, toda vez que eu passar vou ter que dar 2 galinhas? Então tá bom. Não, mano, até pra evento que eu vou, jogo, mano. Até pra candomblé, eu vou lá, pergunto pra Exu, jogo de Mas as pessoas acham que a gente tá. É porque a gente quer ganhar dinheiro e ficar rico. Não é, eu cara. nunca fui assim, não. Vim passar assim de 8 anos pra cá. Eu tomei muita paulada. Quantas pauladas você tomou na vida até você se encontrar, meu amigo? E a gente toma toda hora, né? E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, o ditado é certo. Existe uma questão que tu falou aí, Anderson, que eu acho que é até bem pertinente, é que eu falei que. Viu? Até que a gente fala da personalidade do orixá, né? Primeiro de tudo, as pessoas precisam entender que o orixá ele não surgiu das fadas. Isso não existe. A gente tem aí os nossos irumolés, os arauruns, entre outras coisas mais. E muitos deles, ou pelo menos que se fazem em cabeça, se raspam, tiveram evidentemente existência terrena. Tem um Odifá que a gente chama Iretecutã. Esse Odifá Iretecutã, ele fala justamente que de um morto nasce o orixá. Então fala da transformação da alma, do espírito. Quando você pega, por exemplo, ali o Ruani Bossá também, você vê que uma alma de um homem, um simples, ser humano simples, se tornou um irumolé poderosíssimo, que foi o Oro, dentro da cultura do Odifá, o Ruani Bossá. Em virtude disso, a gente consegue entender que existem, de fato, mais do que os orixás que são narrados, e formação de seres divinos o tempo inteiro. Aí talvez aí entre, de fato, a individualidade de cada orixá, de cada ser, entre outras coisas mais. Agora, o quesito é o seguinte: ainda que Xangô seja Xangô, a gente adore Xangô como Xangô, para cada ori, aquela energia ela vai ter, de fato, uma peculiaridade diferenciada. Talvez por uma questão de raiz ancestral e, eventualmente, Iretecutã familiar. Fale disso. Familiar, porque, pelo que a gente nota, pelo que a gente vê, isso aí, logicamente, não é uma afirmação, isso aí é uma conclusão, um raciocínio. É teóloga, né? É uma coisa muito teóloga. Você vê que existem novas formações de orixás, que a gente, primeiro, que nós somos semideuses. Não que nem o Hércules. Nem bonitão que nem aquele do filme. Como é que é o nome daquele? Tá, não tá. Como é que é o nome daquele do filme? Que tem o Heitor. Aquiles. Não é bonitão igual aqueles do filme, não. Mas nós somos semideuses. E esse fato de nós nos tornarmos e sermos semideuses
coloca a gente numa conexão direta e eventualmente de transe com o orixá, que desperta algo do orixá dentro da gente. Né? Cara, isso é muito louco, Isso. mas é uma real. É DNA. É real, cara. Eu acho que existe realmente. O que eu quero dizer é que a gente tem que se conectar. O mundo de Nárnia temos que para poder entender muita coisa. Né? Um exemplo. A Paola falou até, a gente estava conversando sobre a existência humana que vem lá do continente africano, né? Desde a egípcia, persa, árabe, enfim, o início de tudo ali do Egito. Eu queria até falar de mais longe, depois que tu acabar o raciocínio. Sim. Então você vê ali uma cúpula de pessoas que cultuam, passam para fronteiras ali, né, das matas, dos indígenas, e tu vê o culto ao orixá, ele nascia antes de lei fé, tá, anti-guerra, né, tudo do povo sapataco, do povo urbano, aquela história toda que veio essa questão de orixá, enfim, né. E aí eu posso falar assim, pô, e aí chegaram aqui no Brasil, chegaram em Salvador, chegaram lá no Rio Grande do Sul, né, nas ilhas, tem 3 ilhas lá, esqueci o nome, que foram. Quando os negros fugiam, eles iam para o Eu não me Quilombo, recordo. né? Enfim. Como aqui temos como é que diz? Yacht Clube aqui, Itacuruçá, temos as Sim. ilhas ali que foram quilombos, enfim. E muita gente não sabe dessa história. Né? E aí a gente vê essa descendência que veio de lá da África e nós somos. Não importa se você é da pele branca, da pele azul, Todo mundo se você não é tem filho, se encarnação. você não é filho de. Não tem DNA estrangeiro nenhum, você é descendente de africano, de indígena, né? Até né? Nosso. Pois então. Aí o culto. Aí como é que a pessoa entra em transe hoje, né, para Xangô? Com uma pessoa de Xangô, ela entra em transe mesmo, que ela fala assim, eu não dou um bração. Então você finge, se você fecha o olho e dança vestido de orixá, você está fingindo orixá. Que existe o transe, e eu não, olha só, que eu não recebo só, não, eu já ajudei a nascer muito orixá. E tu vê a pessoa receber Xangô, mas de você se arrepiar do lado da pessoa, a cor da pele mudar, tudo juntar assim, da nossa época a gente Com a cara de homem. tu via assim, sabe, a energia do orixá. E essa pessoa, ela não tem noção que o tataravô dela foi o próprio Xangô Eterno. Sabe, existe essa questão lógica, DNA. entendeu? É a questão do DNA, né? Só tem direito ao seu corpo quem te deu a forma humana, quem te deu E Xangô é novo, né? Entre 1400 e 1500 ali. Não é tão velho. antes de Cristo, assim. Porque assim, ó, olha só. Papo louco agora, hein? Xangô veio de Oraniana. Xangô veio de Oraniana. Mas ali, aquela Deran que foi o Dudu. O Dudu chegou lá por volta de 1100, 1200 ali em Leifé. Já existiam os Ibos, que era a tribo de Obatalá. Tomou por guerra. Sim. Eram 2 povos que vinham em guerra, 1100 e 1200. O Dudu, inclusive, se estudar direitinho, o Dudu era Ogé, tá? Era rei do culto de Abaegum. Era Ogé, Dudu. Já existia Egum, né? Já existia. Dudu era Ogé. Tanto que dentro da nossa cultura ele é um grande rei do mundo dos mortos, de Egum. Tá? O Dudu, que nós entregamos ao Dudu também. Ele era Ogé. Quem conhece na África por Ogé, né? Mas tinha o culto de Egum. Lá tem a sociedade, né? Padres, né? Orumila teve existência terrena, chamou Seitilu. E veio numa parte ali da parte de Quará, aqueles Itapá, aquelas partes de lá, veio descendo. Era cego, tinha problema nos ossos e adivinhava com pedra. Tem uma briga danada. Que o Iquim tem que ser de 4 olhos, tem que não sei o que. Aí, esse ser chamado Seitilu não usava Iquim. Era pedra. Pedra, ocultazinho. Até falava com pedra. E foi expulso por muçulmano. Sabe por quê? Muçulmano já existia. É uma das tribos mais antigas. Foi expulso. Uma das passagens de Orumila, lógico, Seitilu. Deve ter tido outras, como tem diversos Odus. O Salafobeiô fala na passagem de Orumila de diversos Odus. Reencarnação. O pessoal chama de Intulá. Os próprios orixás passaram por esse processo na Terra. Então Orumila veio para cá e foi uma espécie de sacerdote. Abominou corte, cura no rosto, essas coisas todas, foi contra. Daqui teve Oranian, teve Xangô, enfim. Oranian veio daqui e veio para Oió. Se aqui já estava 1100, 1200. Xangô já era quase 1400, 1500. Os orixás tinham Ifá como religião estabelecida, é coisa de 1700.
um pouco antes, foi decretada como religião, apesar do culto já existir antes. Tanto que esse Seitilu já adivinhava, É porque existia a mensagem que eles faziam, eu escutei uma questão persa e árabe, que eles tem os faziam. discos de areia, que era geomancia. Que era feito os discos. E Orúmila, por isso que eles falam que veio do Egito, porque teve uma região ali que ele veio. Era a mensagem deixada do que passava para o outro que chegava. Aí entra uma grande discussão: branco tem orixá, branco não tem orixá. Tem todo um enredo desse daí, que o orixá ele é africano. Estão em 2 odus, Anderson. Um odifá chama-se Ogum da Meji, da nossa tradição do Afro-Cubano. Lá no tradicional ele está em Oragum, ou Fumeji. E Podu. Narra que o Orum, leia-se uma espécie de planeta, estava numa grande crise. E aí, Olófin, o Senhor dos Castelos, ou Olodumare, como as pessoas quiserem chamar, falou que deveriam sair os orixás em busca de uma morada satélite. A primeira tentativa fracassou porque os orixás foram vaidosos, não se deram bem, tiveram que voltar. E uma segunda tentativa foi a que deu certo. Uma morada satélite. Lá, isso tá nos dois, tá no tradicional também, tá? Tá aí o Fumeji, Oragum. Eu dou o endereço. O pessoal pode pesquisar depois. No nosso culto, primeiro foi mandado Ogum, extremamente poderoso como Irumolé, não é Ogum que viveu na Terra, só que pelo seu poder e sua soberba, não se constitui antes. Aquele cara que foi pra Inglaterra, pra Suíça sem casaco. Aqui não dá pra viver. Os 200 filhos de Ogum, mulheres e homens, morreram de fome. Ele teve que regressar justamente nesse Odu, nasce o hábito de escovar os dentes e enxaguar a boca, tá? Porque Ogum falou para os filhos dele: você não tem comida, come pau. Então os seres humanos começaram a mastigar pau e aquilo limpava os dentes. Depois, na nossa tradição, era Olócum. Na tradição de Engenheiro Lagum era um Oxalá que comia água. Ou bata lá, Mimô, um Gé Mimô, agora não lembro direito não, tá? É tradicional. Olócum desceu também. Irumolé de excelentíssima grande envergadura também não se consultou. Quando chegou aqui, começaram a passar fome. Os filhos 200 daqui, 200 dali, começaram a morrer. Come água. Água não sacia fome. Começaram a morrer, tiveram que... Os filhos de Olócum e de Ogum começaram a morrer. O que coloca a gente dentro de uma pressuposição de vida biológica, correto? Percebo. Ou pelo menos etérea, numa condição ao qual a matéria vai ter uma matéria, nem que seja sutil, que vai perecer. Uma lógica, alguma coisa temos. Vai perecer. Aquela, nem que seja etéreamente, vai perecer, vai morrer. Fala de morte. Morte é uma coisa física. Perfeitamente. Regressaram pro céu e aí chamaram Orumilá. Orumilá, porra, Ogum grande pra cacete. Olócum grande pra cacete. Babá não tem condições de conquistar uma coisa que eles não conquistaram. Orumilá, você vai, vou mandar outros orixás também, vai lá e tenta, pelo menos ele se consultou com o filho dele, que era Ogum da Meji. O filho dele fez toda aquela adivinhação e falou assim: vai dar certo. Dá um cabrito pra Exu, leva animais, leva, acredito eu que possa ser sêmen, produção in vitro, porque se você sair da caixinha, você vê que eu tenho alguma coisa de tecnologia. As pessoas hoje reconhecem como magia. Mas por que não tecnologia? Porque magia, se você buscar uma lógica, é uma tecnologia. Por que não? Técnicas para se fazer. Então, mas me ajuda. E aí leva isso aquilo, agrada Exu, faz isso e isso, dá de comer assim, assim, assado, dá de comer. Aí Ogum entrou no caminho, ele foi lá e explicou: não, Ogum, eu pedi pra Exu te avisar, que Exu foi lá fazer a fofoca, né? O Orumilá falou que vai lá, vai vencer, tá? Nem falou comigo, aí Ogum arrumou problema, Loco arrumou problema, ele foi lá e convenceu, o pessoal desceu. Chegou aqui na Terra, já tinha dado cabrito. No céu, ele deu o cabrito pra Exu. Não era na Terra. Aí toda vez que eu olho pro cabrito, eu acho que ele é alienígena. Cara, isso é uma questão muito que confunde a mente, né? Pois é. Porque por isso que ele tem que estar preparado para absorver. Céu e terra, aí você vê que existia 2 dimensões, né? Não só 2, né? Então no Orum já foi dado cabrito e ele foi trago de lá para cá alimentos, vegetais, esse tipo de coisas, raízes, tubérculos e animais. Os homens se preocuparam de ajeitar as vivendas, as mulheres foram lá ajeitando uma coisa ou outra, fizeram o plantio da noite pro dia, diz que muito rápido. Exu, por estar agradecido por comer o cabrito no céu e descer o corume, ele fez com que tudo prosperasse muito rápido. E quando eles acordaram, já tinha coisa para comer, para beber e para poder fazer agricultura. É bem louco, né? Ou seja, conseguiram
então trazer para o nosso planeta vida que não tinha. Diz que era um bosque encharcado, pântano. Isso que tá em Fá, você vai encontrar no livro de Enoque. Vai encontrar nos livros que falam dos Anunnakis. Até E da Arca outras. de Noé, você consegue buscar um pouco. A gente tem em Fá. O Sarete, o grande dilúvio universal, o Triple Major, o grande dilúvio Que, universal, na fala verdade, em Fá. E na verdade, por Ossarite é onde a Pangeia se dividiu em continentes. Cara, é Constantine, livro de L. Se você buscar, Rei Tut, se você ler esses livros ou ver esses filmes, você vai buscar. Pelo conhecimento que você tem, tá falando, tá viajando demais. Você vai buscar um pouco do que você tá falando aí. E tá escrito, só que vai ter números. Não, porque existe essa questão, porque não adianta, o culto ele não chegou e caiu de paraquedas. Existe uma história real que é passada oralmente ou em livros que, por conta da existência de hoje existir. Quer ver? Vou alugar um triplex na tua cabeça. Vamos lá. Não tem aquele tanto do candomblé que Ogum foi lá e se envergonhou porque matou todo mundo e se aprofundou na terra? Tem um Odu Ifá que diz que Ogum carrega o mundo nas costas. Tá? Aí vamos juntar as pecinhas. O que faz o planeta ficar preso e não se dissipar? O magma, aquela bola, o núcleo. Então o núcleo é Ogum? Porque é como se fosse um ímã. Tem que falar que é Yang. E o imã. Que a gente fala que é. Sim, mas o imã é o quê? Não representa Ogum? Então, se você for analisar, você for buscar o contexto, o núcleo que gira... O campo magnético tem a ver com isso. Então, o núcleo que gira e cria o campo magnético, que mantém o planeta Terra redondinho ali... É tecnologia. É Ogum. Então, se você for buscar esses contextos, essas lendas, você vai entender que tem coerência. Tanto o lance que você falou de chamar, né? Eu entendi o que ele falou e se encaixa nisso também. O que se fazia lá 450 anos de Cristo. Vamos falar, não vamos muito além onde você falou, não. A tecnologia ela existia, que era a comunicação. A primeira a tecnologia. Tanto Maria está falando, ó, o núcleo é constituído de ferro. Isso que se você era extraído de onde, né, o aço? E lá no deserto, que eles fazem gelo no deserto? Como é que é aquilo? Pois é. Você vai para a Antártica e você vê tudo ali, né, cara? Então existe, se a gente pegar esse mundo mágico, é um mundo realista, mas mágico pra gente, porque tudo vira encanto, a gente vai naquela questão, os tambores, a existência dos tambores, é persa e árabe, por conta de guerra, né? Vou atacar. Então todo mundo esperava os outros atacar. Ninguém atacava um junto, um outro. A outro tocava o tambor. Aí os indígenas. A minha aldeia é aqui, a outra é a 20 minutos. Vai ter uma festa aqui, ou uma reunião. Então eu tenho o som e a forma de tocar para me comunicar com aquela aldeia se comunica com a outra a 20 quilômetros. Tecnologia. É tecnologia. Boru. Né? Se você quer deixar. Você está passando. Eu sei que daqui a 10 dias vai passar o meu amigo. Eu vou numa árvore, eu vou fazer 4 riscos. Esse 4 riscos significa que ele deve pegar a curva esquerda. Já vem com essa referência. A comunicação que traz a questão do opelê, enfim, é uma coisa ancestral, herança ancestral. Mas é legal, porque, por exemplo, tem um caminho em Fá que esse caminho, a gente, dentro do contexto de Fá, tá dizendo que é Zauano, o Moluco. Zauano, desculpa, o Baluaí. É tudo uma coisa mas para falar certinho, para depois o jeito não perturbar. Então, mas na verdade, a história é a mesma de Jó da Bíblia. De Azão. Mas aí eu acho que porque assim, a religião é mutável, né? Então existe coisa de fato que a cultura copita uma da outra, não tem jeito. Acho que o dilúvio é universal. Ponto. Porque assim, mas as pessoas elas não acreditam que foi. E Fá fala de Atlântida. Só que é o seguinte, assim que acontece. Em Fá tem coisas que aconteceram, fato, mas foram no céu, em outro lugar. Eu vi hoje, esses dias, uma menina chamada Sweet Quinte, que eu até sigo ela, é Anifá, mas é muito inteligente essa menina. Sweet Quinte. Ela falando que algum foi Babalaô.
No nosso Ifá também fala, Erosso Turará. Creio eu que algum foi Babalaô no céu. As tribos que são de algum na terra não reconhece. Aqui, na África. Diz que algum não conheceu Ifá. Tá tudo bem. Tem coisas que aconteceram e que tá narrado dentro de Ifá que aconteceram na terra. Por exemplo, o Odifá Utropomeji fala que o corpo humano ele passou por uma modificação no seu código genético. Está escrito em Fá, não sou eu que estou inventando. Anunnakis também falou isso. Para poder absorver e comportar uma alma mais sofisticada. A evolução do ser humano, que o ser humano teve de 500 anos para cá, é uma coisa extraordinária. A gente, de 20 anos para cá, 30 anos para cá, a gente saiu da analogia para tecnologia de uma forma. Daqui a pouco vai ter transporte de órgão plástico. Isso é real, isso é para daqui a 10, 15 anos. É para agora, para daqui a 10, 15 anos. Então precisou fazer uma modificação genética. Aí você vê gente nascer com doenças como autismo, entre outras coisas, mas veio também com isso hiperfoco. Então entenda, teve esse tipo de modificação genética. E tem coisas dentro de Fá que é lúdico. É como Jesus Cristo fazia, uma parábola para traçar uma analogia. E logicamente, as religiões elas são mutáveis e acabam por absorver coisas de outras culturas. Não muito longe eu posso falar o Odifá, o Betuani Lara. O Betuani Lara diz que os babalaús tiveram um problema de tendinite, bursite, esse tipo de coisa, por fazer movimento repetitivo no ato de atefá. E chegou o Urudua de uma outra terra, muito possivelmente árabe, e trouxe de Abissínia, um lugar específico que hoje em dia é a Etiópia, uma coisa chamada Opelê, o Rosário da Adivinhação. Os babalaús passaram a adaptar o próprio culto, o Rosário, para poder tombar, que dava a mesma configuração que eles traçavam, atefando com os iquins, de uma forma mais fácil para fazer consultas simples e não adoeciam aqueles babalaôs. Então foi algo de uma outra cultura que foi cooptado. E aí você vê no mesmo do Oturameji, com traços de Oturarosomum, Xangô dentro da nossa cultura, que viu uma cerimônia de uma terra himalaya árabe e trouxe para o que a gente faz até hoje, chamado Nangareu. Trouxe, cooptou. Então certas coisas que tem, como o próprio, se eu não me engano, é o Difumbo, o jardim de Ossan, que o Batalá era Adão, você vê que foi algo cooptado de uma outra cultura que nem é a cristã, tá? Que aí a gente já está falando de coisas que são lá da epopeia de Gilgamesh, que o próprio cristão absorveu de outras culturas. Tu consegue entender? É uma tradição de o primeiro, né? Acontece que dentro da cultura africanista também tem traços antropológicos, que nem o Equeté, barrete, roupa branca, é muita coisa que é muçulmana. Você vê do metal muçulmano lá na África, não tô falando no Brasil, não. Mas Oxalá é muçulmano. Então você vê. Xangô é muçulmano, né? O povo, segundo um pouco que eu pesquisei, o Oxóssi veio para a parte egípcia, a herança, os descendentes, na verdade, os descendentes, né? Porque, olha só, se você for estudar os conceitos de Oxalá, os jeitinhos que Oxalá tem, certas coisinhas que ele não gosta, você vai ver que é tudo ritmado. São tribos diferentes, é tudo Ibo que cultuava um, tiro de fogo cultuava outro. Caminho muçulmano. Os evangélicos me perdoem. Eu não gosto de Dendê. Para mim, um dos grandes babalaús do mundo foi Jesus Cristo. Mas eu já falei isso, deu uma polêmica uma vez no podcast. Jesus Cristo é retratado no nosso corpo de Fá. Também. Ele é chamado de Jeuessum e está no Odifá chamado Oyekunmeji. E lá no nosso corpo de Fá diz que ele teve uma missão fracassada. Não em todos os quesitos, porque o Oyekunmeji ele desceu com a missão de ser o filho indulgente de fato de Olof indulgente de fato de Olof Olodumare. Só que ao chegar aqui ele sonegou a oferenda para quem? Para Exu. Exu falou assim: você com 30 e poucos anos vai morrer, tá? Mas você é o mal, não quero saber de você. E diz que a mãe dele ele tentou fazer a cerimônia de lavar o ori, fazer as coisas todas com os obisos no céu ainda, só que não poderia, no caso, como está descrito ali em como é que é o nome? É o Gunda Trupon, que a mãe pode fazer cerimônia no lugar do filho. Nesse caso não poderia, ter que ser especificamente. Então ela não pode fazer cerimônia e ele de fato sucumbiu aqui na Terra. Tá? Mas se você ver pelos traços, algumas coisas que falei, até mesmo essa narrativa pode ter tido de fato essa possibilidade, porque ele era magista. E tem uma passagem que ele riscou no chão. Então existe a possibilidade, não a probabilidade. A possibilidade de fato
Existe. Eu queria falar também depois de um assunto polêmico, branco no candomblé, cara. Tá, vamos falar. Mas aí, só para complementar isso que ele está falando da questão do Jesus Cristo, né? Se você for analisar, Jesus Cristo ele falava uma coisa bem interessante que dentro de Fá a gente também fala. Padrinho, obrigado, o senhor me salvou. Não, o que te salvou foi a sua fé, foi você seguir os conselhos. E Jesus, naqueles momentos, ele também falava, não, o que te salvou foi a sua fé. E existem histórias que falam, e é bem interessante porque a gente fala, Exu ferrou a vida de Jesus. Então, aí existe uma especulação. Ali é a questão de configurar Exu, nosso orixá Exu, com Satanás. Então, não, existe, tá em Oturaiecum, porque Exu ele é o Yin Yang, ele é o cara que movimenta. Então, mas é bem interessante isso, por quê? Porque Exu, ele a primeira essência de Exu não é filho de Olof. A primeira essência de Exu já é uma essência que já existia. O mundo, todo o universo, toda. Ele foi criado junto com o mundo, na verdade. Na verdade, ele já existia no mundo. Já existe. Sim. Babai de Obi e Obedi. Então, assim. Um lugar chamado Aimã. Aí você vê, por que fala aquele texto assim? Exu mata um pássaro ontem com uma pedra que tacou hoje. Sim. Porque, na verdade, existe uma especulação que eles falam que Exu, quando chegou o fim do universo, ele volta e recomeça o universo. É como se fosse a luz que escapa do buraco negro, que vem à vida novamente. Então, Exu, por isso que Exu é vida, por isso que nada vem se não tiver Exu. Por isso que dentro do candomblé não adianta você arriar, matar um boi para Xangô, para Oxum, ou para Ogum, se você não arriar pelo menos, não der um franguinho para Exu. Tá entendendo? Porque Exu tudo come. Então, quando essa história é baseada em Oikumegi, que ele fala sobre Jesus ter negado, é porque na questão de Jesus como filho de Olodumare, filho de Olof, ele falou assim, você não é filho de Olof, por que você quer primeiro? Entendeu? É importante dizer para os cristãos que não entendem da cultura afro, de uma tradição, de uma história... São lendas, histórias. São histórias passadas diante ao nosso povo. Povo esse que tristemente é muito massacrado. Abraão na Bíblia, Abraão consultava o Ninguém Olodumare. Ninguém tá blasfemando nada não. Abraão consultava, ele acabou de falar do sacerdote, agora não lembro do que ele falou, foi algum da Meji, né? O sacerdote consultava com pedra. Não, isso aí é Sentilu. Sentilu. Consultava com pedra. Até a história do Olintomim, né? Isso. A Abraão, ele consultava a Deus através de umas pedras chamadas Urim-Tumim, que eram as pedras que ele falava com Deus. Então, se você for buscar, isso eu estou fazendo uma comparação de culturas histórica. Se você for prestar atenção, você vai ver que será que Abraão também não era um sacerdote de conhecimento de Ifá, porque Ifá já existia desde o começo do mundo? Então, só que os cristãos, os hebreus, não colocaram essa história, ou lá o Flávio de Constantino apagou, tirou, porque agora Maria teve filha com Jesus, agora tudo tá aparecendo, né? Mas aí foi o homem que escreveu, né? Eu queria até falar aqui, complementar o Flávio permitindo, lógico, foi ele que abordou o assunto, um pouquinho dessa história, dessa cosmogonia. Existem diversas vertentes dentro do próprio Ifá. Então, Ifá, ele não é uma religião homogênea, heterogênea, como o próprio candomblé. De uma casa de Aganju, de Opaganju para Opofonjá tem uma diferença, enfim, e uma nasceu da outra. Então, o Ifá também não é homogêneo. Bom, tem uma que a gente utiliza muito no afro-cubano, que está na Baía de Obi e Obedi. Tem outra que está o saculeado tradicional, onde o Olodumare não é o maior entre os deuses. Existe um deus chamado Acamará, que faz outros deuses abaizeguns, que são maiores do que o próprio Olodumare, como Irumolé. E quem trouxe, dessa do saculeia, quem trouxe o Olodumare para a terra, junto com Irumolé Aie, que era a dona da terra, foi Urumilá através de um ebó. E esse ebó falou assim, vai chegar um ser muito maior que vocês dois aqui para poder governar o mundo de vocês, porém ele não vai poder ter filhos, tanto que o Olodumare é pai de todos, mas não teve filho diretamente de ninguém. Sim. Bom, nesse caminho que o Flávio está contando que ele tem em Babaé de Obi e Obedi, da nossa cultura, de nossa tradição, desse local chamado Aimã,
tá? Só para esclarecer as pessoas entenderem e não cair numa confusão. Fala de uma coisa, uma analogia ao Big Bang, onde o Olodumare ocupava um grãozinho de areia que era um ponto de luz, e Exu ocupava todo o resto da massa escura do universo. Aí. E viviam em harmonia. Até o dia que o Olodumare, com seu grande poder, falou assim: tô de saco cheio, vou criar vida. E pum! Explodiu. Da gota de orvalho ele explodiu. Pum! E começou a disseminar vida, luz, matéria para tudo quanto é lado. Como numa explosão de uma supernova onde cria níquel, cria ouro, cria chumbo. Foi explodindo tudo e para tudo quanto é lado. E Exu olhou e falou assim: que isso? O que você tá fazendo aí, Olodumare? Estou criando vida. Estou criando tudo. Aí Exu olhou pro Olodumare e falou assim: ah, é? Pô, cara, isso aí eu não tenho como fazer, não. Não posso fazer isso, tá? Eu não posso fazer isso. Eu sei. Ah, tu não pode fazer isso não, né? Eu não posso fazer isso não, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou tomar conta de tudo que tu criou. Tudo que tu criou é meu agora. Então os próprios Irumolés, entre Ogum, Olok, entre outras coisas, começaram a ser subvertidos por Exu. Exu já existia junto com o Olodumare. E Exu começou a tomar conta do Ori deles, acoplar neles e fazer eles se desviar, inclusive, dos propósitos de Olodumare. Até o momento que Ogum chegou pro Olodumare e falou assim: pô, pai, dá um jeito nesse cara aí. Esse cara pega a cabeça da gente e te faz uma porção de besteira e tu não vai fazer nada? E o Olodumare, numa conversa muito franca com Ogum, falou assim: cara, tu acha que se eu não pudesse ter matado esse cara, eu já não tinha matado, tinha acabado com ele? Ele, mas o senhor não pode? Não, eu não tenho que fazer nada não. Vou ensinar vocês a como conviver e aplacar a fúria dele e fazer dele seu melhor amigo. Aonde nem Olof e Olodumare pode contra ele. Destrói Exu. E aí o Olodumare ensinou aos Irumolés, outros deuses, os seres humanos, tudo que foi passado aí de gerações por gerações, a aplacar Exu através de oferenda e sacrifício, para que Exu fosse benevolente com os seres humanos. O único orixá que ele criou sem imune, que é chamado de filho de Olodumare direto, foi o Orixalá. Exu não consegue dominar a cabeça de Orixalá, porque todos os outros, inclusive as qualidades funfun, Exu teria propriedade de tomar conta da sua mente, e por isso todos os orixás, inclusive no Orum e Irumolés, fazem ebó, agradam Exu, tem adivinhação, tem tudo no Orum. Aqui seria uma reprodução mais ou menos do que a gente tem lá em cima. Por isso que diz que a gente tem dobro, tem gêmeo, tem isso, tem família, tem aquilo. Sim. Uma reprodução do que se tem lá em cima. Quando eu fui buscar um pouco sobre Ebé, né? E aí eu comecei a entender um pouco dessa questão de um outro universo, de uma outra questão que está muito além da consciência de muita gente, mas só quando a gente passar desse plano que a gente vai saber. Mas a cosmogonia que eu contei não é absoluta, não. Tem outros e tais outras lendas, tá? Como Orumi lá criou a terra no nosso Jogum na Meja Fumês, tem aí Ogum criando, outros orixás descendo e criando, tem as galinhas espalhando a terra, tem o Batalá e o Dudua, tem outras cosmogonias. Você bota milhares e milhares antes da existência da terra. Dá para entender assim, né? Porque se você for pegar e analisar o orixá não como ser um ser humano, né? Vou botar como humano para entender melhor, mas entender ele como elemento, porque não existe... você vai entender que é pedra, ar, vento, porque a lata da conversa é: qual é o motivo da existência do homem na Terra? Por quê? Quem colocou aqui? Será que existe lá alguém brincando com a gente? Nós somos um quebra-cabeça? Existe tipo várias vertentes. Essa vertente que eu contei foi backup. Elon Musk tá doido para colonizar Marte. Por quê? A gente pode a qualquer momento passar por uma catástrofe de destruição mundial, seja por guerra, ou eventualmente um cataclisma. A gente pode ser obliterado. Como você faz para salvaguardar uma vida? Se o mundo entrar em crise, coloniza, muda, cria. É igual você pegar um pendrive e salvar aquilo ali. Protegido até contra a bomba. Na Lua, eles que não falam, mas no outro planeta já existe já. Qual o planeta mais próximo da Terra? Então, mas Marte. Existem algumas vertentes em relação a isso. Olha o nosso papo pra onde tá indo. Mas o orixá é isso. Isso tá dentro do orixá. Tem algumas vertentes também. Talvez não de uma forma tão clara. O ser humano também, se você for entender pela parte mais... Vou botar Kardec, né?
que a nossa alma precisa. É como se o corpo humano fosse simplesmente. Tem duas interpretações. Aí cada um acha melhor. O corpo, o corpo é como se fosse o traje para você viver aqui, Sim. certo? E a alma vem e acopla ali naquele corpo e há necessidade de evoluir, de passar e viver. É um formigueiro. Isso, mas por Oturachê, pelo Odu Ifá chamado Oturachê, você vem, junto com o Sarita e outros Odus, você vai entender que a sua alma é uma alma que já veio de outro lugar, Eu entendo. que vem para fazer uma evolução por um projeto maior que a gente não sabe o que é. Eu sei que eu venho da Ilha da Páscoa e isso em outro. Olha só que loucura, Porque, né? na grande verdade, se você for analisar, Olodumare, a gente tem 3 versões de Deus, né? Da mesma forma que os evangélicos falam da Trindade, nós temos também Olodumare, Olof e Olorum. Vida, rei Primeiro seria o Olô. e Olodumare, que é o grande cérebro, o grande sábio. Então ele absorve nosso conhecimento. A gente vem para evoluir, a gente vai lá e se apresenta. Por isso que até os crentes falam assim: ah, quando tu voltar, tu vai estar lá, vai passar o telão da tua vida, papapá, pipipi. Pô, não pode passar, não. Vai dar merda, né? Pra todo mundo, né? Mas o que tá falando assim, aí a Bíblia fala, você tem que investir nos seus talentos. O que é os talentos? Seus dons espirituais, dons materiais. Dom de, se você nasceu para ser professor, você seja o melhor professor. Se você nasceu para ser músico, vai ser o melhor músico. E isso você chega e apresenta para Deus, para o Olodumare. E ali ele absorve aquele conhecimento. Por quê? Por algum projeto maior que a gente às vezes não sabe. Isso é um dos entendimentos, tá? Não, como ele falou, é heterogêneo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Tem uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito no inferno. Não acredito. Existe. Não da nossa forma que fala, mas eu assim. Pra gente tem uma dimensão, né? Isso aí, eu acho que existe uma. Pegando isso tudo que a gente pensou. O céu, ele existe, é o céu, mas existe uma dimensão que está muito além da nossa mentalidade alcançar, de muitas pessoas alcançar. Existe essa questão de lugares, cara. Eu acho que existe assim. Eu acho que não existe julgamento. Existe a oportunidade, né? Um exemplo, eu sou um cara que eu perdi a perna e quando eu era moleque eu fazia merda, porra, eu fui um ogã merda, muito merda. Mas aí você me responde. Uma pessoa merda. E nessa brincadeira então? Então seria uma mentira se você, vamos supor, pelas merdas que tu fez, você voltasse daqui a 200 anos com o Exu? Não, porque eu acho que é uma questão da vida, o destino. Se você fez isso, é porque o destino te colocou para fazer isso. Nessa questão de Odu, de Urumila... Então, pelas suas ações, não é? O candomblé, existe o livre-arbítrio. Dentro do culto do Urumila Ifá, tanto cubano ou nigeriano, né, ou em Xixelabá, existe um alinhamento de destino. Se você sair dali, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe, você está sendo orientado, você deu o segundo passo, você levantou com as 2 pernas, o Ossi e o Otum, o candomblé e o culto Ifá. Então, se você sair daqui, você vai pagar. Agora, quando a pessoa não está dentro dessa questão de orientação de Urumila, por exemplo, ou do orixá do próprio candomblé, porque ela não tem a noção, ela não tem a ciência. E o destino curvo, ele faz você fazer coisas que, porra, mano, tá ligado? A única coisa que eu no fim da minha vida foi matar e roubar. Entendeu? A única coisa que eu nunca fiz na minha vida foi matar e roubar. Então, eu, tipo assim, umas paradas, mas que o orixá me pegou, eu não quero ir aqui. Então, eu acho que se você é ruim lá no início, não é, onde estou dizendo, o inferno da gente, para mim, é aqui. Eu acho que a gente aqui, nós estamos passando um castigo. Simplesmente pelo fato de a gente não estar em outra... Se existir, falando loucamente, assim, viajando, mas né, se existir, acredito eu que sim, a gente não está em outra dimensão. Eu acho que a gente vive aqui hoje, né, para poder suprir, às vezes, que os nossos, como aconteceu com o Loki, como essa treta toda, a gente está pagando pelos nossos ancestrais aqui na Terra. Você tá entendendo? Assim eu penso, né, cara? Viajando. Eu penso assim: tem vários Oruns. Cada Orum é um inferno que a Bíblia lá relata. Tá?
Porque os kardecistas, os cristãos, eles relatam dessa forma. Tem um plano espiritual Tu viu- para os doentes Tu viu o espirituais. pai que matou o filho agora? Não vi, não. O pai que violenta a filha? É o policial que deu uma coronhada na cara de uma senhora. Mas isso aí. É coisa, isso aí- não é coisa, é uma parada que é o que eu tô tentando explicar. Eu não sei se eu tô conseguindo falar o que eu tô pensando. Eu entendi. Não é que o policial seja ruim, não é o que o. Tava descrito. É isso aí, é real. Não é com que o pai queria matar o filho. O pai atirou pra câmera, a bala deu a Eu volta. vou e até matou. complementar isso, se puder, dentro do meu Sim, entendimento, junto e específico com a Ifá, não é falando de outra religião, não. Dentro de Ifá nós temos Desculpa eu te cortar, meu filho. Não, tranquilo. dentro de Ifá nós temos nove Oruns. E dentro do Ifá Africano, inclusive, fala-se muito pouco. 2 deles são ruins, o Apadi e Buruku. Mas está descrito na tradição de Fá Orumilá, onde as almas pernam, são torturadas, rastejam, comem coisas ruins. Eu acredito que seja para pessoas bem terríveis, bem ruins. O que não significa que a pessoa ficará aqui para sempre. Existem verdades que dizem que lá no Orumburuku a alma não sai mais, mas eu tenho certeza que isso é uma influência muçulmana extremamente enorme. Tenho certeza que se fizer uma alma eterna, essa alma em algum momento ela vai ter que ter uma espécie de evolução. Fora isso, tem um Orum onde a pessoa vai reencarnar, a gente chama comumente aqui no Brasil de entular, o processo de entular ou atuar, não importa o que seja. Tem o Orum do Alalá, fica para as crianças que são puras, Babaeni, que são para sacerdotes, Isso aí. Orum Lerê, que é o Orum dos orixás, e todos esses seriam, a princípio, céu. É sobre isso que eu tô tentando Seria um céu. colocar no como soube falar. Só que existe pequenas questões, Anderson. Às vezes essa alma ela estava num estágio de eventual punição e sempre quando ela vai se ajoelhar diante de Olof, o Eu acho que é o Lodumário, que a gente tá passando aqui. Na Terra. pois é, ela ajoelha diante de Olof, o Lodumário, está descrito no Orifá chamado Obedi. Dentro do conceito Ori, que ele é mais complexo, tem Ori com Lei, Ori Jokor, sendo Ori de D, agora eu não lembro direito o nome desse outro Ori, tá? Mas existem os 3 Oris, até estava conversando sobre Suami, ela me passou até um documento que foi muito bacana estudado, faz parte do culto Ori, não é? E ali tem alguns que você pode ser condenado, porque é uma alma que está ali a revelia, que vai voltar à revelia, porque a reencarnação ela é africanista também, o africano fala da reencarnação, tanto que quando a bicu eles cortam a pessoa, eles marcam, fazem ebó, aquele abicu para ele voltar com a marca, então fala de reencarnação, quer queiram, quer não. Ah, que vou morrer, vou ser cultuado. Não funciona assim, não é tão fácil. Quem dera fosse. Erdible fala que nós podemos nascer do nosso próprio neto. Em diversos outros odus fala de reencarnação, tá? Ou Eucubiká, entre outros. Bom, então a gente vem pra cá e te ajoelha diante de Olodumare, ali a gente começa a fazer os pedidos, Anderson. Sim. E Olodumare, segundo as escrituras, diz que ele nunca fala não. Nunca fala não. Onibodê, dentro do candomblé, você diz que é o testemunho de Olodumare, não é. Onibodê é o Exu da porteira, ele é o guardião. E precisa ser agradado através de ebó para que você tenha êxito lá dentro também, tá? Se não fizer ebó no céu, tu desce pra terra ferrado. No céu que a gente fala de forma geral. Antes de descer, de chegar aqui no outro plano. No Orum. Bom, quando tu se ajoelha ali diante de Olodumare, você começa a escolher as coisas. Tem uma deidade aí, Emou ou Elenini, que ela se encontra numa antessala, até na cozinha de fato. E dali ela vem, te pega aqui pela C7, faz você pedir coisas ruins para que você possa experienciar, para que você experimente o lado ruim das coisas, de acordo até com as próprias iniquidades também, porque senão o ser humano só pediria coisas boas, só passaria por coisas boas. E aí a gente desce. Só que num caminho que está disposto no Orifá Irossomeji, Irossomeji voltou para o céu. Tanto que é um Orifá de suicídio, tem que se ter muito cuidado, porque ele não aguentava a vida tão dura na Terra para ele pedir as coisas de novo e regressar com uma vida um pouco melhor. E ele enganou Elenini. Quando ele correu de Elenini com a unha, fez uma marca nas costas, que nós temos até hoje, seu traço de Elenini, que pega aqui da nossa nuca e desce até o sacurural, perto da nádega lá embaixo, perto do ânus já. Quando ele foi ferido dessa forma que ele acoplou na barriga, que ele entrou no ventre, que no zigoto, que a vida tinha sido gerada, ele esqueceu tudinho. Então, por conta dessa marca que recebemos de Elenini, ou Yemou, a gente não tem memória do que pede. E a gente volta e esquece tudo. E aí desalinha do destino do que a gente veio fazer. Quando uma pessoa é um assassino quanto mais, ou algo do gênero, muito provavelmente essa pessoa ela já devia ser doente lá em cima,
veio com a intenção de melhorar aqui, mas porém com todas as suas debilidades de caráter, ou foi condenado, como fala Eurico Leolionco, de joelho ou agachado, é condenado ali, entendeu? E desce, já não lembra mais de nada. E por conta de uma falta de orientação de ebó, de boria, às vezes que se transforma em esquizofrenia ou uma psicopatia ou coisa do gênero, essa pessoa, ela como agente espiritual também, tá? Porque nada acontece sem o conhecimento de Olodumare e de Olof, ela acaba agindo como um verdugo, como um chicote para outras pessoas, por exemplo, da própria família, que pode ter sido uma pessoa que não se deu bem, coisas do gênero. Essa pessoa, ela vai ter uma missão, um papel importante de açoite. O que não quer dizer que ela vá para um Orum bom quando morrer. Porém, existem pessoas que estavam num bom Orum, se comprometeram com coisas incríveis, modificar o mundo, e quando desceu, esqueceu. Esqueceu de tudo que havia prometido. Aí temos duas pessoas aqui. Isso aqui era um verdadeiro demônio. Encarnou. Isso aqui era um missionário, Jesus Cristo. Encarnou. A gente pode comparar os anjos caídos. Isso, os anjos caídos. Os dois desceram com suas missões respectivas. Esse aqui tentar melhorar, através de muito açoite, esse daqui de salvar uma porção de vida. Mas como ele marcou as costas, esqueceram. Esse cara aqui desceu e se viciou em sexo. Comida, droga. E por conta de mulher, ele perdeu o caminho. Ao invés de ele conduzir um povo e salvar várias pessoas, ele viveu uma vida simples, normal. Ó, foi bom pai, foi bom marido, bom filho, ele teve pequenos desvios, essas coisas todas, mas ele não salvou as pessoas que ele falou que ia salvar, que estava disposto lá a obedir. Esse cara aqui que veio desequilibrado, veio condenado porque era um assassino, também se tornou um bom pai. Ah, deu umas pancadas na mulher, isso, aquilo, aquelas coisas, se tornou um bom pai. Um bom filho, teve um problema ou outro, mas, no geral... As porradas da vida consertou. Não foi aquele assassino quanto mais nem nada daquilo, aprendeu a amar o filho, a família, aquelas coisas todas. Quem ganhou a encarnação? Esse aqui tá muito aquém desse daqui, em caráter moral. Mas esse aqui não cumpriu o que via para cumprir. E esse daqui melhorou. Loucura. Então, às vezes, Anderson, uma pessoa, um espírito mais evoluído fracassa, tá? Então, mas aí tem outras situações também bem interessantes, como você falou, mas por que o cara matou? A gente hoje está vivendo um mundo muito complexo com Egum. Com Egum. Egum tá atacando a cabeça das pessoas. É o obsessor que ele fala, né? Isso, os obsessores. O Egum tá atacando. E por esse ataque de Egum, as pessoas não estão cuidando da sua cabeça, devido às pessoas... A gente está vivendo num mundo muito elétrico, as pessoas não estão cuidando da ancestralidade, não estão ligando para nada. Então a cabeça pira tão facilmente que Egum toma a cabeça das pessoas. Aí entra numa outra questão. O Léo falou perfeitamente sobre essa questão dos karmas destinatórios, que isso aí debateria. Mas olha só, eu acredito sim das separações, que os infernos, que no caso são os Oruns, de uma forma assim. Em Osarete, Orunmila fala que Olodumare condena o suicídio. Dentro da igreja evangélica é proibido o suicídio, é como um pecado mortal, a sua alma é aniquilada. Dentro da igreja católica você vai para o mar dos suicidas. Dentro do kardecismo também tem um espaço lá para os suicidas, né? Purgatório, eles falam, né? Purgatório, enfim. Então existe um lugar que realmente, por quê? Foi como ele falou, Elenini, né? Xunipacô foi lá, marcou, tirou a lembrança. Por que que foi? Aí tá em Osarete. Por que que ele tirou a lembrança? Porque você vinha com destino, chegava aqui embaixo, tranquilão, aí, porra, prazer da vida, mulher, bebida, o negócio tá bom demais, aí tu esqueceu do teu destino. É verdade. Aí começa a apanhar. Aí depois que tu se liga. Aí tu se liga, tu fala: caraca, velho, já tô com 40, não fiz nada, ferrou. Aí o que eu faço? Aí fala assim: se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Aí o que eu faço? Eu me degolo e volto lá pra fila pra voltar a incorporar. Foi aonde Olodumare criou Exu-Nipacu e Elenini, que foi o quê? A nossa coluna vertebral conectada com a nossa ancestralidade, mas ali
ali apagando a nossa lembrança para que a gente possa, através de Helenini, que é a adversidade, nos empurrar a fazer as coisas certas. É isso. Ave Maria, Xangô, meu pai. Aí é corte aberto. Rapaz, essa rede social vai ficar linda, linda. Parece que vai dar bastante corte, Que né? é muita informação boa e uma conversa que. Bota a gente pra pensar, porque também... Bota. É, porque não adianta. Tem gente que vive hoje. Não, eu tô bem, não sei o que, não me interessa. As pessoas não querem saber da história da humanidade, as pessoas não querem saber por que ela Não existe. querem. Ou por que existe o Ifá cubano, por que existe o Fá nigeriano, por que existe o candomblé, por que existe lá o culto Adjá lá, do povo do reggae, da galera do Marley lá, por que existe o budismo, por que existe o hinduísmo. As pessoas não se preocupam. Porque existe branco no candomblé? E vai ser no próximo bloco, pode ler o comentário que eu vou arrumar um café para nós. Opa! Blocozinho. A produção tá cuidando das crianças. Ah, tá certo. E falha é uma religião que ele bota a gente muito pra pensar, Anderson. Raciocínio. Porque Mas- ela tá crescendo, tá expandindo. Não, a gente é muito mais antigo. Só que existe um pequeno problema. Por que tu acha que a gente não tem a mesma organização que eles? Porque eu vejo que o povo é muito desunido. Por isso que não se organiza. O que levaria a essa desunião? O que levaria essa desunião é a questão das ordenanças do que é o certo e o errado. O povo é muito aprisionado, Léo, a dogmas, né? E aí, por causa que... Porque olha só, qual o grande problema da igreja evangélica com a africanista? O dogma da igreja evangélica é dizer que a africanista é pagã, é do diabo. Só que dentro das religiões afro, a minha cultura é de Olodumare, a tua não é de Olodumare, a tua é beco. Então as pessoas, eles fazem a mesma coisa que o cristão faz dentro da nossa própria cultura, porque a nossa cultura tem diversidade. Eu penso um pouquinho diferente de você, O Flávio. egoísmo não deixa de pensar assim, né? Eu vou mais pelo caminho do egoísmo. Esse caminho, entendeu? Pelo caminho do egoísmo e da vaidade. Lógico, você falou do incoerente, mas é questão de ponto de vista. A gente tá falando aqui, Peixe, o porquê que o povo de santo ele é tão desorganizado e às vezes desunido. Eu acho que isso tem uma raiz muito ligada, sabe ao quê? Todo candomblé é uma reprodução, a pequena África, é uma tribo. Sim. E todo candomblé tem um líder. Cada casa de candomblé ela tem o seu rei. Aí como tem o Canarosso, cada um é rei na sua terra. E por muitas vezes a gente não consegue nem ligar uma pessoa que é muito junta da própria matriz às diretrizes da própria matriz. Eu já vi zelador de santo falar assim, ó, eu sigo matriz X, mas na minha casa eu faço o que eu quero, que o Orixá manda. Só um. O primeiro babalaú a ser iniciado quando veio de lá era ele para ser rei aqui no Brasil e urbano. A questão dessa desconstrução foi portuguesa, Uhum. estrangeira, porque senão teríamos aqui a nossa primeira língua Yorubá, a segunda Tupi-Guarani, e não cultuávamos o candomblé, e sim cultuávamos o culto tradicional. Eu não sei se... Como seu bolo aí, senão não vai comer não. Você entendeu? É o que você está falando, assim, hoje em dia, por que o candomblé está assim hoje? Por conta da falta da imposição lá dos portugueses, que não podia, etc e tal, né? E a Umbanda para eles era a mesa branca, cadecismo, era o que eles seguiam. O candomblé hoje tem essa, dizer, falta de encontro de uma casa com a outra, porque você não faz igual a mim, eu não aceito o que você faz. Se tornam inimigos. Se tornam inimigos, né? E ninguém quer baixar a cabeça. Cara, não estão querendo baixar a cabeça pra matriz. Seria muito fácil você eleger, por exemplo, Porque eu sou rei dentro da minha casa e a isso. minha cabeça não é mais É isso. correta, é errada. A culpa não é do cara que fala isso. A culpa é lá do início de tudo. A culpa não é do cara. Porque se ele suou. A sua avó não tocou no barracão com 4 coisas, lona, pindoba? Muita, igual tirou muita muzenza, pisando no barro vermelho? Muito. Veio a época da ardosa, que só tinha quem tinha dinheiro. Né? Veio lá, muito, 100 anos antes disso daí.
Hoje em dia hoje aí é muito fácil. Aí a tua avó vai e bota um castelo pra você e você herda. E vem um cara de lá que é patrocinado, não estou dizendo em todas, lógico, né? Lógico que existem exceções. Que é patrocinado por Globo, recebe o apoio de Globo, recebe o apoio da Lei Rouanet, recebe, não tá nem aí, não. Vai mandar na minha casa, vou mandar naquela casa porque eu posso mandar. Porque o autoritarismo, a burguesia, Tem a contrapartida, né? já é, pô. Então, hoje eu sou a favor do cara que monta a tua casa de axé. Quem era seu pai de santo? Era o José. Ele é sua referência. Não é a tataravó dele. Porque, e é um detalhe, dentro da sua casa, você segue o que ele faz, mas quem manda é você. É o canarosso. Não é justo a outra pessoa mandar num sofrimento, algo que a pessoa sofreu para construir. Mas tu não acha assim que, por exemplo, liturgicamente, a gente sabe que de uma casa para outra vai ter diferença. Até Ainda também mais, na- ainda mais na porque quando axé, troca de água, a pessoa acumula informações de locais antigos, de vivências antigas. quantos goleiros que são Queto, são Geis, são iPhone. Mas tu não acha que deveria se alinhar, pô, assim, quanto puder? É porque, olha só o que eu estou te falando. Existe uma pessoa hoje que ela é do Axé Oxumaré. E tá lá nossa referência da Axé Oxumaré, que é o Baba PC. Porém, as águas dele, ele veio de Angola, Tumbajuçara. Então não é o Baba PC. Ele tem a matriz dele. Quem tornou ele uma pessoa dentro do culto, independente de ser Banto, Fon ou Yorubá. Foi lá onde ele foi iniciado. O Baba PC ele trocou as águas, uma questão de águas. Então a matriz não é o Baba PC. E sim aquela nação de Angola que iniciou ele por Mas aí que a gente entra na questão. A questão é, por que o povo africanista não se une? Por causa de quê? Beleza. Mas hoje em dia tem aqui, filho. Não, beleza, se você pensa desse jeito. Hoje em ele dia você pensa de perde outro, amigo. eu penso de outro. Eu tô perdendo amigos por causa de dinheiro, pô. O cara que me chamava, os caras me chamavam de irmão, etc e tal. Aí aparece outra pessoa com dinheiro, ele já começa a te tirar um pouco daquele ciclo ali pra você não querer, tá ligado como é que é? Não se beneficiar. Mano, loucura, mano. E a gente faz o quê? Se a gente fosse organizado, tivesse uma liderança. Isso é o meu pensamento, tá, PG? Por exemplo, Hoje não adianta mais. É, Adianta lá no seu EBE. Lá, aí hoje o Sóstenes Cavalcante foi. Pegaram 430 mil na casa Sóstenes Cavalcante. Por que ele se elegeu com aquela boca mole dele, deputado federal? Porque ele teve o apoio irrestrito de toda a Assembleia de Deus e outras vertentes evangélicas também. sim. Assim, houve um comando do alto. Né? Aí o que você está falando tem lógica, porque assim, às vezes quem está no comando de uma casa matriz, às vezes nem o próprio herdeiro, Ele nem mas sabe o que tá acontecendo. pessoas que são periféricas se tornam autocratas, se tornam pessoas tiranas e egocêntricas, Mas o rei mesmo não é, tá ligado? As pessoas que estão em volta mas gera dele, afastamento das casas que são menores. É real. Gera um afastamento. Não, isso aí não tem nada pra oferecer pra gente, não quero assunto com esse povo, não. E o que acontece? O distanciamento de nós para conosco. Não tem nada pra me oferecer. Mas a construção do candomblé ela não foi assim. Ela é hoje porque virou um modo de vida que tá dando muito dinheiro para muitos sacerdotes. Para muitos. Então, as pessoas elas não querem dividir isso. E elas vão afastar. Se você puder chegar, não, eu sou tal, lá do culto tal, e você é da mesma rama que eu, e você não tá fazendo certo. O problema é meu. Olha aqui, Tá ligado? aqui, ó, cadê? Aqui, a Carian falou assim, eu acredito que em algum momento o povo do candomblé vai ter que se reunir e criar um tratado litúrgico para cada vertente, Governo. né? Governo federal. Então, na verdade, Ministro da Cultura, algo assim. é complicado, né? Acho que litúrgico é tão difícil. Tem muita vertente, são muitas casas. Qualquer um é babalaô, irmão. Qualquer pessoa, qualquer pai de Verdade. santo, qualquer pessoa é pai de santo. Hoje tá sendo o Logan, tá sendo confirmado porque ele quer aparecer na rede social para ganhar seguidor tocando atabaque. De Pra verdade. cantar cantiga, bonitinho, igual o Roberto Carlos. Ogum Achue. Porra, mano. Dá até ódio. Caraca, mano. Não é sentimento, é amor. Aí o Gol faz assim. Ah, mano, então não tem. Sabe onde tem? Por exemplo, você pegar os seus, aí os seus, eu tenho um contato, eu passo, você passa, você pegar os meus,
eu passo, você. É essa construção que a gente vai destruir. O que aquela laranja podre, que apodreceu, eu acredito que está até acontecendo. A gente destrói essa laranja podre. Mas, assim, se unir assim, o nosso grupo. Eu acredito nesse ideal, nessa filosofia. Legal? Não concordo contigo nisso, mas, pô, vamos fazer? Beleza. PG. Vamos abraçar a causa. Vamos abraçar a causa, pô. Ó, É por uma coisa maior. quando eu, assim, eu sou oriundo de de igreja evangélica. Meu avô foi pai de santo de Candomblé, Angola. Porém, quando eu nasci, ele já tinha largado tudo e ido para a igreja. E meu avô, até o dia da morte dele, ele se tornou bispo da igreja evangélica. E toda a minha família se tornou evangélica. Então eu vou falar com propriedade para você entender. Dentro do mundo evangélico, principalmente na época que eu era moleque, tinha muito essa questão dos... Ah, a mulher não podia usar calça, não podia cortar cabelo, tinha uns negocinhos lá. Porém, depois surgiu as comunidades evangélicas que começaram a liberar isso. Sim. A mulher usa brinco, batom e não sei o quê. Existia uma guerra interna? Existia. A igreja do Joãozinho, que era tradicional, Sim. não achava que aquilo era de Deus, e a outra que era mais liberal. Mas era entre eles. Mas se viesse alguém de fora, o pau torava, filho. E até hoje é assim. É isso, Léo, que a gente está nessa discussão, e eu queria falar. A minha questão é essa. Não importa se você a Shell Chumaré faz de um jeito, ele a Shell Chumaré faz de outro jeito, que se dane. Vocês têm uma referência. O que vocês mudaram foi o que você achou que tinha que mudar. Tem que buscar lá. Mesmo que vocês dois não se entendam. Ah, não gosto de você, você age do jeito errado, não gosto de você. Tá. Mas quando alguém vier falar na internet, falar assim, o Anderson, ele tem que pular. Ô. Não, fala do cara não, o candomblé do cara é bom. Os primeiros a falar mal. Pois é, mas aí você vai na internet... Eles falam até que o orixá, não tem orixá no Brasil, que é o Egum que finge, que disfarça. Que pois é, aí tu vai nos tic-tac da vida... Foi o primeiro orixá, né? Pois é. Aí você vai nos tic-tac da vida e você vai lá ver o quê? Fulano falando mal da cara do outro, fulano julgando o outro, falando, não, isso aí não existe, esse teu Exu tá errado. Caralho, velho. Mas hoje em dia é por prazer, mano. Porque sabe que essas plataformas só entregam a briga. Um exemplo, botou 300 mil visualizações ali, eles estão ganhando $10 em cima de cada vídeo, que dá 30 mil, 50 mil. Então eles querem falar mesmo, eles vão procurar, mano, assunto, eles combinam assunto, briga no WhatsApp para brigar entre si. No WhatsApp as brigas são combinadas, brother. Não, vamos tretar não sei o que, pra te enganjar, vamos a uma live, vamos se xingar, vamos. É assim que funciona a rede social, o seu WhatsApp aí. Eu não importa se eu não levar pro buraco. Não importa. Vamos lá, Zé. Não importa. Tem um Itan, cara, que fala assim, ó, que eu escutei, me corrijam aí vocês, que se lembra quando faltou o Bi na Terra? Tem um Itan que fala que faltou, porque os mais velhos não estavam respeitando os mais novos, estavam fazendo o que queria, etc e tal. E os orixás lá eram mais velhos e foram lá reclamar com o Olodumare. Né? Eu vou falar ignorantemente. E o Olodumare falou, tá bom. E acabou o alimento, porque o Obi era o alimento. Né? E todo mundo ficou com fome. E só os mais velhos sabiam se alimentar. E os mais novos não queriam dar o braço a torcer os mais velhos, porque a antiguidade é posto. Não adianta que pescoço não passa a cabeça. Né? Não adianta. Pode cessar, eu sou novo, eu sou sábio, mas não adianta, você não vai ter a vivência que o seu mais velho teve. Verdade. Então, os mais novos, por se acharem tal, e falar assim, o Olodumare falou, tá bom, acabou o Bia, acabou o Bia, tô reclamando com o Olodumare, e falou assim, enquanto vocês não respeitarem os seus mais velhos, não vai ter mais o Bia. Os mais novos começaram a respeitar os mais velhos, levar água para os mais velhos, tomar a benção, etc e tal. Aí o Olodumare fez primeiro, nasceu o Bi de novo e falou: se acontecer mais uma vez, eu vou tirar o alimento de vocês e vai ser para sempre. É igual, por exemplo, a gente entrevistou Marcão de Ará. Os babalaôs hoje me perdoe, né? Mas se quiser escrever esse Itan inteiro aqui, pode escrever. A gente entrevistou Marcão de Ará. Foi numa época até um pouco triste daquela confusão que houve com a Mãe Delzuíta. Sim. Véi. Falta de respeito. Ela é PTB, nossa tradição. A Mãe Delzuíta, ela está lúcida. Ela tem problema da audição dela. Só. Hã?
Tá ouvindo muito pouco só. Só tá ouvindo muito pouco, mas ela é lúcida. Agora, e mesmo que não estivesse lúcida, mesmo que ela tivesse já pipoquinha da cabeça, que não é o caso, mas mesmo se tivesse, tem que haver o respeito, Tem que- pô. Não estão respeitando. A mulher tem mais de 80 anos de cargo. Quase A 80 idade de dela. santo. A idade dela. Não vamos falar da mãe de santo. Vamos falar da senhora. Né? Avó, mãe. A experiência, Tá a ligado? idoneidade, a sabedoria, o conhecimento. Cara, aquilo ali é impagável. Pô. A gente ficou, antes de começar o podcast, a gravação do podcast, a gente ficou meia hora conversando com a mulher. Cara, foi um caminhão, uma carreta de informação. Ela falou, Zitã tão bonito, que a neta dela, não sei por que, pediu pra tirar. Pô, ela falou Zitã. Eu fiquei uma arara. É por causa dos haters, cara. Por causa dos haters. Mas a palavra de uma mulher daquela é autoridade, Mas é... tem gente- Bom, O pai Cláudio veio aqui. Falou os Itãs, né? Tal. E. É Itã, cara. É o que a gente escuta. É, tipo, pô, a galera vai ver a Marvel e acha bonito, legal, mas quando o cara vem contar um Itã no seu podcast, quer botar defeito, mas não bota na Marvel, no Hulk, quando o cara fica verde. Tá ligado? A mentalidade de merda, de cocô dessa galera aí. Desculpa o desabafo, mas é real. é real, pô. É de merda, mentalidade de merda, de você não aceitar aquilo, não concordar e você querer escrachar. E ela, por ser uma senhora, eu acredito ela e outras pessoas também, eu acho legal até a atitude da pessoa chegar e falar, não, até porque é conteúdo válido pra gente, porque quando aconteceu o episódio lá do lance que deu a polêmica, né? Eu acho que foi a falta de responsabilidade de quem tava filmando. E de quem colocou na rede social deveria tomar um processo ainda. Entendeu? Porque colocou de maldade. De maldade. E as famílias têm que cuidar dos seus mais velhos, sim. Porque às vezes o mais velho, por ser mais velho, ele ela fala contigo como se você fosse o filho dela. Eu não conheço Isso aí. o meu Deus Vitor pessoalmente. Porque é assim que ela fala com os filhos. Ela é Se uma você mulher tem a idade, maravilhosa, velho. você tá entendendo? Uma E- mulher maravilhosa. De outro tempo, do tempo que fala o mais velho falava e o nego abaixava a cabeça e Eu acabou. falo que quer, brother. E sem ter medo de nada. Eu já vi acontecer. Se tivesse telefone perto, ia dar caô, mais velho, falando cada coisa. Eu fui agora para Mato Grosso do Sul, sentei na mesa com a mãe de santo, com o pessoal. Meu irmão, tem que ver o que a mãe de santo falou do povo que foi lá antes, não sei o que, até roubo de ouro teve. Do que ele é de Oxum. Um nego famosinho e tal, aí bonzão, que são os bonzão, que vocês gostam de achar os bonzão? Dos bonzão. Imagina se tem um telefone filmando isso daí. É complicado, processo. Então, mano, é bem louco e tem que cuidar sim. Tem que cuidar sim dos mais velhos, sim. Eu fico triste com a atitude. A Rosa, tá falando, tá malhando os pais todo não, Rosa. Ela tá falando do Power the Best, the King, the of the Best, que é uma questão Aquele que o pastorzão menor não safadinho. respeitou o maior. Quem é ele? Uma criança que veio, Não, ele é Não um tinha mutante, um moleque líder, ali, né? Olha, ela é armadilha. já é desde um habitzinho. Sim. Desde. Existe um caminho, te voltando a falar desses haters que. Te voltando a falar desses haters que destroem a imagem do canal, por conta de questão financeira. Isso aí. Uma das maiores tristezas de Olodumare, de Olof, é justamente o amor pelo dinheiro. Em Oragun, Fumeji, Olodumare estava muito feliz com a humanidade. Todo mundo adorando, cantando e coisas do gênero. E ele foi, virou pra gente e falou assim: aí, esse povo me ama. Resumindo, falando de forma sintetizando de uma forma que fique de fácil compreensão. O povo me ama, eu sou o rei aqui, cara. Olha meus filhos, como é que me adoram, me louram. Ih, quem te ama, Olodumare? Não, meus filhos, olha aí. Deixa de se enganar, babá. Ninguém te ama nada, não. Como tu pode falar isso, Exu? Todo mundo me ama, olha como é que eles falam. O senhor quer apostar quanto comigo? Que eles não te amam. Eu quero ver se eles me amam ou não me amam. Exu pegou, passou com uma bolsa de dinheiro e ó. Jogou pro alto. Todas aquelas pessoas que estavam adorando ali Olof, Olodumare, saíram no tapa pra pegar as notas. Olof e Olodumare se entristeceu de tal forma, que ele jogou maldição no dinheiro. Por isso que o dinheiro é amaldiçoado. Tanto que a nossa tradição babalaô
não pega o dinheiro na mão antes de fazer uma limpeza naquele dinheiro. Passa pelo Sim, processo de é, alerta, Por outras coisas. esse Né? motivo que dentro da igreja evangélica tem a questão do devorador, que eles dizem que nem oração e jejum tira a maldição do dinheiro. Então, Tá interligado. É uma maldição mesmo. Tá interligado. então, aí Olof amaldiçoou o dinheiro. E o que eu mais vejo são pessoas, como tu falou, combinar Combina, pô. para poder xoxar, para poder. Olha, o Anderson, eu tive alguns quebra-paus, até o Flávio, também nós, na verdade, Márcio e todos os babalaús, porque nós somos minhoca da terra. Então eu respeito Exu, Pombagira, eu sei da existência, eu bato palma, presto continência, tenho o maior respeito pela palavra. Orixá brasileiro, se eu vi um orixá brasileiro aqui na minha frente, passei na cabeça de uma criança, eu bato cabeça. Ah, mas é babalaô. A coroa de Orumilá não é minha, eu sou o Leonardo. Eu vou bater cabeça pro orixá, o orixá é maior que eu. E se a pessoa estiver fingindo? O problema é dela, que a cabeça de um mais velho mata o mais novo. Pois é. Ele que se dane, tá fingindo que se dane. Eu vou fazer meu papel, que eu não sou juiz de quem tá incorporado de transe ou não. É quando a gente recua e só observa, a gente não pode chegar em cima e falar. Entendeu? É isso aí, é real. Porque o castigo vem sem você abrir a boca. A resposta é. Iboru Eu- ou Ibuxixi? Eu, Anderson, então eu respeito. Eu E ganho no por silêncio. respeitar essas Não me vertentes, troco. Pra chegar aí demora. tem gente da minha Não me cultura, Demorei. tem gente da minha cultura que de fato abomina. Exu, Pombagira, essas coisas todas. Abominam. Mas você vai em certas casas, você vê lá, tem o tal do culto de palo, todo mundo participa. Ah, que o babalô não pode tocar tabaco. Você vai em Cuba, todo mundo dá guiro. Os cubanos gostam do tabaco brasileiro e fala que pode tocar e querem aprender cantiga brasileira. Eu tive contato com diversos cubanos, eu sei como funciona. Sim. Eles gostam da nossa cultura. Há os que criticam e muitos mais que É gostam. igual em todo lugar, né, mano? E que não pode, que isso, que não pode aquilo, perder pão duro. Então eu sou muito contra isso, ainda porque essa terra aqui, ela pertence ao candomblé. Essa terra aqui é do candomblé. Eu sou de Fá, mas eu tenho o maior orixá, respeito e reverência É o culto ao orixá brasileiro, né? pelo candomblé. Porque são anos e anos de história. O candomblé botou o Brasil no mapa do mundo, né, cara? A história. E o orixá também. O candomblé brasileiro. E o orixá tá também. crescendo. No mapa do O mundo. candomblé brasileiro tá crescendo na Argentina, tá crescendo dentro do. E já tinha 40, do- 70 anos atrás. A Umbanda brasileira tá crescendo Um amigo em meu Portugal. do Japão, conversando comigo do Portugal. Japão. Barracão. Tem babalão japonês, tá? Nós cubano. Então, Anderson, se eu fizesse venda casada, ou as pessoas que batem na minha mão, como bateu um rapaz que acabou de fazer santo, eu fui na saída dele, falando que não queria mais saber do candomblé, queria saber de fé. Eu falei, meu filho, você pode dar meia volta e voltar pra tomar de santo. Tá fazendo tudo errado. Aqui em casa não. Enfim. E se eu quisesse, através de o Flávio também, o próprio Márcio, o Beato falecido, meu finado irmão, meu pai, que também é babalaô de mês, de Fatobi, quisesse fazer venda casada, destruir, depreciar, transformar o candomblé nosso amigo, talvez hoje a gente estivesse rico, eu não tivesse de carro velho. De verdade. A que custo? Eu já tava cheio de filho de santo, raspa cabeça de todo mundo. Mas você cuspiu na sua tradição, no seu rumbê, na mojuba que tu comeu? Não. Não, No rumbê que tu bebeu? minha mãe carnal, minha avó, meu pai santo, minha mãe Atopé, eu nunca vou decepcionar ele. Porque eu também não vou cuspir em Você tanta tem rua, noção? na Padilha, não vou cuspir no Incurso, não vou cuspir nos orixás do candomblé. de gente Não que vou pede cuspir na minha nosso- terra. Perdi, você não joga búzio pra dar consulta? Não, meu búzio é só na ritualística. Perdi, podia abrir um barracão pra ter filho de santo, vai ter muita filho de santo, cara, muita gente gosta de você. Perdi. Não é o que o Oiá falou pra mim. Não é. PG, eu atendia na minha casa. Minha EBE era na minha casa. Um belo dia, eu queria comprar uma casa que estava do lado, largada, já abandonada, já à venda há muito tempo, ninguém comprava, tal, não sei o que, papapá. E eu cheguei e entrei em contato com a dona, chamei a dona para conversar, para ver a casa, ela veio e tal. Eu morava do lado. Eu cheguei, levei lá pra minha casa lá, sentamos lá na mesa. E eu falei, ó, é para cunho religioso, é isso. Ela olhou pra mim, e ela, uma roupagem meio parecida de crente e tal.
Eu falei pra minha esposa, não é certo, né? A gente conquista sim. É. Velho. Ela chegou, olhou pra minha cara e falou assim: então, há 30 dias atrás, vovó Cambinda, me chamou e falou que o senhor iria me procurar. E era para eu vender para o senhor da forma justa que o senhor possa pagar. Naquela hora eu tava tenso, né? Eu afrouxei. Vovó Cambinda, irmão. Vovó Cambinda. Ancestral. Fui lá agradecer vovó. Fui lá agradecer vovó. A vovó na cabeça daquela pessoa que veio a mensagem. Eu falei, vovó, muito obrigado, levei uns presentes e tal. Ela, meu filho, eu sei que a cultura de vocês tem que cobrar. Mas quando eu mandar, atenda e faça caridade. Eu, boru e boy, bocheche. Uma vez, a mulher chegou pra minha esposa. Paloma. Beijo, amor. Paloma, eu estava numa casa de Umbanda. O pai, eu acho que pai Joaquim, pai José, alguma coisa assim, chegou e falou que eu tinha que procurar um babalaô porque o meu filho, ele é autista, meu filho precisa de resolver problemas de ancestralidade e tinha que ser com babalaô. Eu falei que eu não conhecia ninguém. E aí ele falou que de uma amiga minha, assim, 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 e descreveu você. Ela, meu marido é babalaô. Ele é babalaô de fato? É. Então, é ele que o pai mandou. Aí na mesma hora, Cambinda. Meu irmão. E coisas que muita gente deveria passar para poder conhecer. E o pior, que o cara que incorpora esse pai, esse preto velho, nem sabe que eu existo. Existe. Ele quer procurar mágica fora, mágica tá aqui. Tá aqui, mano. Enfim, vamos lá pro último bloco. Pro branco ou preto? Vamos branco. falar o último bloco da gente aqui. Agora eu vou deixar nossa amiga polêmica. Segura agora aí, meu filho. Segura na cadeira aí no sofá aí, porque todo vai. E aí, branco tem orixá ou tem santinho? Orixá, ué. Orixá. Bom, eu vou falar pro pessoal o que a minha cultura fala. Existe um orixá chamado Ossameji. Na cultura indiana tem o alcunho de Ossá-Eleé. Dentro dessa cultura existiu uma mulher que no céu ela escolheu o caminho de Obedi. Ela olhou que ela queria ter um filho especial que modificasse o mundo. E mandaram ela fazer um apanhado de ebós que ela começou a fazer no céu. Veio para a terra. Na terra ela adivinhou com Babalaô, com Ossameji. Fez esse apanhado de ebó também, o mesmo do céu na terra, e foi parindo, tendo uma porção de filhos. Até que chegou um momento que ela pariu um filho branco. Talvez o primeiro albino. E esse cara foi que realizou diversos e milhares de prodígios. Foi o filho especial que ela tanto esperou. A gente fazendo uma analogia, a grosso modo, Anderson, a gente sabe que o primeiro ventre da Terra é o ventre preto. Tanto que existe uma retórica científica falando da Eva Negra. Todo mundo saiu do homem preto. O primeiro homem foi para aqueles lados da África, tinha pele escura. O Adamos, o Oroco, o que as pessoas queiram falar. Então, se tem branco, foi por conta de adaptação genética, climática, fora os albinos e coisas do gênero. Os brancos, eles são pretos, eles vieram da gente, não foi ao contrário. E se o orixá veio do céu e desceu primeiro na terra, na África, na verdade, e dali do ventre preto nasceu o homem branco, como o homem branco não teria orixá? Se nós somos a raiz deles. Essa que é a diferença. E aí, Oturameji, quando você vai lá em Oturameji, você vê da grande audácia que a gente vê no homem branco e talvez explique o porquê a Europa, os Estados Unidos, o pessoal anglo-saxão e coisas do gênero, são de fato as pessoas que mais evoluíram belicamente, cientificamente, coisa do gênero.
Ali, mais uma vez, voltando ao caminho de Obedi, ajoelhou diante do céu, o homem branco virou para Deus e falou assim: o que você quer fazer, homem branco? Olha a audácia. Eu quero ser você. Hã? Eu quero ser você, eu quero criar homem, quero criar gente, quero criar ser humano, eu quero ser Deus. E aí Obedi diz o quê? Que o Olófilo do Mário nunca fala não. Aí, vai lá. Tá concedido, tá? E o homem branco desceu, só que o que ele não fez? Esqueceu de fazer no céu? É bó. Exu foi lá, arrebentou, ferrou com ele tudo, e como haja lá, entorpecido por uma opção de confusão e problema, falando de uma forma pragmática e uma analogia simples para que fique de fácil entendimento. Ele fez o primeiro clone, mas tinha tanto defeito nos clones que os clones, tanto de animal quanto de ser humano, vivem, mas morrem muito rápido. Foi uma criação imperfeita. E de verdade, todos os clones que foram tentados fazer, os que a gente ficou sabendo e os que não, morreram cedo. Então aí o homem branco, por esses caminhos, além de ser filho de orixá, são capazes de fazer prodígios. Talvez por serem mais audazes do que a gente. A população que ficou com a pele mais empretecida, mais enegrecida. Não melhores. Nunca melhores. Tá? Mas a retórica é a seguinte: o branco veio de um ventre preto e de um ventre que era de orixá. Ou seja, por DNA, Sim. o branco tem orixá. Eu entendo, tem sim e sempre vai ter. Eu sou filho, minha mãe era loira do olho azul, né, descendente de português. O lance dessa questão do nosso candomblé é delicado falar, mas necessário falar, vamos falar assim, dessa estrutura. Isso veio de escravidão. Né? A escravidão diz assim, não foi branco, ou fala assim, não foi, quem era negro que escravizava negro por conta de guerras e virava prisioneiro de guerra, mas isso vem lá do Egito. Né? Bem lá antes do tempo de Cristo já existe o pobre, ele era preso, qualquer coisinha que fazia, ele era preso para poder trabalhar de graça para os reis. Até porque escravo antigamente não tinha negócio de cor. Antigamente. Não, aí vem essa questão da Guerra do Ouro, do diamante, né, na nossa África, em que as pessoas tinham mais condição de pagar um capataz para poder escravizar pessoas para trabalhar, para ele não ter custos. Então, virou isso uma bola de neve e veio a dita escravidão, maldita escravidão, que eu falo da vontade até de chorar. E o maior escravizador da época dos escravos negros foi Benin. Cara, teve eles tomavam as outras tribos para que não tomasse a deles. Existiu fases e guerras. Benin veio vamos falar assim, dentro da nossa mitologia, o povo sapatá brigando para invadir terras iorubãs, e ainda veio a questão Yorubalândia, fizeram a metade do sapatá e tal, Oió, então o rei de Oió começou a reinar terras daomeanas, parte das terras daomeanas. Isso aí. Tal. Enfim, é uma história longa, mas a gente resumindo. A nossa história da escravidão, ela é muito covarde. Ela é muito covarde porque todo africano que nós conhecemos, todos os africanos, pastores que nós conhecemos, empresários que nós conhecemos, que são negros, têm o dom natural da humildade. Tem o tom, o cara pode ser. Eu conheço os militares, sargento que é mal encarado, mas você vai conversar com os caras são uma criança. É só mal encarado. O mal encarado é o natural que a nossa história até hoje sempre vai existir essa tristeza natural na cara de todo mundo que é preto. Todo mundo que é preto, quando fica sério, você, tá triste, irmão? Não, tô pensando, tô triste, caramba. Já aconteceu contigo assim? É uma mácula. Isso é natural. Isso é natural, é a história. O porquê? Porque houve essa questão que um cara, ele não gostava da cor preta. Como eu conheço o preto que não gosta de preto. Isso é terrível, cara. Eu conheço o preto que fala, eu queria ser branco. Eu já ouvi isso, mano. Na televisão eu já vi. Porque não gosta da cor. Então foi um monopólio. Isso foi crescendo.
né? O cabelo liso é mais bonito do que o cabelo duro, pichaí, mas hoje tá a nossa negona tirando onda, né? Com nagô e tal, tipo, tombando qualquer coisa. A questão foi do preconceito, na minha concepção, minha visão, foi uma construção de um grupo de pessoas que não eram daquele recinto, dessa época de África e tal, que não era dali, mas era da Califórnia, era de Portugal. Eu costumo dizer que nós moramos num país que não é nosso, é de Portugal, pô. Tá ligado, Tem uma música do Gabriel Pensador, que a música fala assim. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Tem uma música do Gabriel Pensador que fala assim: aonde eu cheguei, só falavam em outro lugar só falavam no final das contas, é o que eu quero falar. Então, assim, o mundo, ele é baseado em cima de massa de informação na sua cabeça. Você bota tua criança, teu filho, mano, teu filho nasce na sua família que é estruturada com esse preconceito racial que foi deixado pelos seus avós que eram ricos, dona de fazenda, foi criado, não conhece pobreza, só conhece gente branca. Ó, não quero você falando com preto, não. Ó, você não pode namorar Aquela com preto. criança não vai gostar de porque ninguém nasce racista. Então, meu irmão, isso de 100 anos pra cá, isso foi virando a bola de neve que hoje você vê uns meninos que parece que... Um menino que tem 16 anos parece que tem 5. Vou te contar uma história engraçada. Eu tenho um sobrinho que, pela idade dele, ele na molecagem dele, foi a época que tava tendo incêndio mendigo. Lembra dessa história? Tá. E ele via aquele negócio molequinho, e como ele veio de uma família basicamente racista, ele, pô, tio, tô doido pra tacar uns fogos em mendigo. Olha só a cabeça da criança. Loucura. Eu falei, tá maluco, pô? Tá maluco, não sei o que. Cresceu, virou policial, virou agente penitenciário. Aí lá na penitenciária, fazendo as coisas que tinha que fazer, cacete no preso. Aí ele, pô, tio, falar, não matei, não taquei fogo em mendigo não, mas me vinguei. Então, assim, já cresceu com essa ideia. É estrutural, cara. Isso nunca vai acabar, brother. Nunca vai acabar. E isso é uma questão isolada. É uma questão isolada. E esses outros que vão crescendo, mas também é estrutural dos dois lados da moeda. Porque, por exemplo, antigamente, os cabelos duros passavam veneno para ficar liso. Porque eles queriam ser aceitos, mano. Isso. Eles queriam ser aceitos. Agora, eles querem ser aceitos do jeito do cabelo black e tal, não sei o que, quer que os outros... Então, tem toda uma guerra... É uma guerra cultural. Eu respeito, mas a nossa história, eu sou filho da descendência portuguesa, minha mãe branca, eu já passei um pedaço. Minha mãe é negra. Quando eu escuto assim, não, preto, branco, porra, para de julgar cor, brother. Julga o ser. Isso aí. A pessoa. Esquece, vamos parar de alimentar isso daí. Mas isso só que cultural, PG. Existe, não adianta hoje, todo homem que é preto, mulher que é preta, sabe sua história. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar, porque ele sabe lá, quando o tataravô dele chegou aqui, porra, ele teve que sair correndo a tomar porrada, ele passou fome, né? Ele passou fome, não adianta. Não é culpa da pessoa que seja branca ou preta de hoje. Não é de hoje, mas é uma história que, tipo, ninguém vai apagar, brother. PG, a mãe Deusuíta falou no podcast com a gente. Ela falou que chegou na faculdade, os negros, né, descendentes diretos. Eu quero saber desse negócio de orixá, não. Isso aí é dos nossos antepassados, não quero saber dessa parada, não. Mas aí o africano é cristão, pô. É cristão colonizado. É cristão, pô. Entendeu? Não, velho. Eu falo assim, eu te entendo, mas existe uma história... Eu não tô tomando partido. Não, sim, eu entendi. Né? Sim, lógico que esse papo tá muito bom e tá muito... E não vai pegar mal pra ninguém de nós aqui. Eu acho que tem que ser falado. As pessoas têm que sair da caixinha, tirar a máscara, né? Tirar a máscara. E eu acho assim, brother, que qual é o papel da gente hoje? Derrubar essa questão. Existe uma história, e ninguém derruba a nossa história, velho. Não vai derrubar nunca. Não. Eu sou a favor de cota, sou a favor de tudo. Não vai derrubar. Reparação histórica. Quer ver? Você chega no Carro do Valongo, você senta ali,
Meu irmão, você. Já começa a vir a tristeza. Pô. Se você começar a se ligar na história ali, você fala, meu irmão, eu tenho que defender uma ideologia, eu tenho que ter uma filosofia e um ideal, Quantos estupros, né? quantas mortes. A Nildinha Fonseca, do Balé Folclórico, irmãzona, beijo, ela me levou lá onde chegavam os escravos na Bahia. Conhece a história de João Saudade? Não. De Paquetá? Depois, O negro africano Sim. que se encantou? sim, não. Depois eu conto. Termina aí. E aí, de um lado era o mar e do outro lado era só casarão. E nisso ela já tinha me levado lá no Parque de Santo Antônio, onde tem o Chumaré, né, em Salvador e tal. Ela andou comigo Salvador inteiro. E me levou lá. Aí, irmão, o que os escravos ficavam? Aí eu olhava por lado assim, aí tinha um negócio do farol e tal ali, né? Acho que os escravos chegavam por ali. Já vi nas árvores assim, um resquício de correntes e tal, árvores centenárias. Do lado direito, só casarão. Falei, caraca, e ficava aqui não, mano, olha pra baixo. Aí de baixo assim, da coisa, é só grade. Que você, mano. Eles ficavam embaixo da sua A área. lágrima começou a descer. E eu falei assim, manda, vamos embora daqui, vamos. E ela tirou. Tu foi naquela praça lá em cima, no Pelourinho? Fui já, eu vou passar do Tu viu a carga? lá sentamos no chão pra tomar A carga ali onde era feito o açoite dos negros, lá em cima, como ali é pesado. Mas hoje não mais, mano. Não, porque a galera toca o tambor, canta, pra Não, poder. se você for lá pro Cruzeiro, bem perto do Cruzeiro, Eu tu sente, né? Eu fui, já E fui. aquela igreja ali também que tem um cemitério embaixo dela, já viu? Sim. Então eu acho assim, a nossa história ela é muito sofrida. Só que, porém, temos que ser forte, não baixar a cabeça. Se vê um preto de cabeça baixa, levanta. Cesar é um lugar que dá. Porque dá eu vou te depressão. falar, mano, que é assim, é muito fácil qualquer pessoa falar da história sem ter ido nesses lugares, sem ter conhecido. Mas eu também sofro racismo, Sim, tá sim. vendo? Ó, ele tá bem na frente, jogou o corpo pra frente só pra mim não aparecer na câmera. Entendeu? Eu tô usado, tá vendo? A questão não é nem o racismo, a questão é o preconceito estrutural, Sim. né? Porque tem gente rica, Só quem passou que sabe, né? tem gente que é rica que tem pavor de pobre, não importa se é preto ou branco. Então, o negro pobre sofre por racismo de um rico. Então, existe, porque o racismo você pode aplicar ele de várias formas, né? Sim. Só que foi uma coisa direcionada para nós que era chicoteado, para nós não, né? Eu falo, porque minha carne ela foi chicoteada há 200 anos atrás, praticamente. A gente tem que lembrar que a gente é ancestral reencarnado. Porque você vê meu filho nascer com marca, porra, de onde você marca? É sinal? Não é sinal, não. A marca que meu filho tem nas costas, a marca que eu nasci na perna, nas costas, que minha irmã Érica nasceu, foi chicotada lá, O ó. africano, quando corta um pedaço para voltar com a marca. Ou seja, Yeah. marcas voltam. Então existe a questão da gente se posicionar, mas sem guerrear, brother. Sem guerrear, sem atacar. Meu irmão, é ganhar na política, na diplomacia, na amizade, sabe? Eu tô vendo muita guerra, brother. Muita guerra entre pessoas. Aqueles, como é que o povo? Militantes que fazem. Alguns militantes que vivem fazendo militância em causa própria. Você tem que fazer militância em prol de um grupo, uma comunidade. Não é para se beneficiar politicamente. Tá ligado? Então é muito. Esse assunto, aí a gente vai, ó. Vai virar noite. Nossa, mano, é muita coisa. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Entendeu? Cada um tem que fazer a sua parte. Não importa a cor, não veja a cor, veja a pessoa. Mas não esqueça da história. De nada. Né? De nada. Não podemos esquecer da história, ainda mais que tomou uma chicotada foi a gente. E assim nós terminamos o Quem podcast. garante que eu não Outro tomei? podcast. Quem garante que eu não tomei também? Pois é. Vim branquinho nessa vida. Na outra vida, será que eu não vim branquinho? Coincidência. Tu é branco? Hã? Tu é branco? Eu achava que você era cor de peido, cara. Caramba, eu sou um amarelo, depende. Se eu Tá não branco, mas eu fico tá branco. branco, mais crespo que o meu. Gente, ó, eu quero agradecer vocês. Obrigado pelo lindo podcast. Nós que agradecemos. Pelo lindo podcast. Desculpa a bagunça que a gente fez. Bagunça é bom, é assim, meu irmão. Sem máscara, sem maquiagem. Né, meu Tu sabe que eu sou teu fã.
Né? E eu sei. E foi uma alegria. Tu bugou minha mente hoje? Vocês bugaram minha mente hoje. Boa. Bugaram minha mente hoje. Vamos fazer um agora. Vamos fazer mais um. Vamos que vamos. Foi bom que dessa vez a gente ficou do outro lado da mesa, né? Parece que tá igual. Tá tudo igual. Parece que todo mundo é rocha. Porque é uma mesa entre iguais, cabeças pensantes que estamos aqui para poder falar de orixá. O protagonista é o orixá. Protagonista orixá, nossa cultura, fé. E agradecer vocês que estão aí, que vão assistir, que estão assistindo. Segue o Sagrado Podcast, o @ do Instagram e do canal do YouTube tá aqui. Eu vou te mandar o link para vocês fazer o collab lá também. Aí o vídeo vai direto para vocês no canal de vocês. Falou? Aí segue. E aí, vamos lá, vamos nos dar a mão, né, mano? Falou? Beijo. Vamos seguir o corte do PG também. Eu sigo e assisto. Vamos nos unir. Até o ano que vem, que esse foi o último do ano, e ó, foi lindo demais aí. E encerramos o ano, viu? Valeu, gente. Valeu! Meu amigão, muito Valeu, obrigado mano. pela oportunidade, mano. Valeu, meu querido. Obrigado. Boa.